Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje eu decidi fazer uma aula um pouco mais retrospectiva, trazer para vocês novamente sobre as competências socioemocionais. Pessoal, é muito importante vocês aprenderem e entenderem como que funcionam essas competências ou essas habilidades que vocês adquiriram ou que vocês irão adquirir e para que serve todas essas habilidades, né, na sua vida pessoal, porque elas valem muito para que você consiga às vezes centrar em algum projeto, para que vocês possam ter um foco, né, determinado nesse projeto, né, um foco determinante é fundamental para que você venha desenvolver bem esse projeto de vida que vocês estão tendo aí em mente em seguir, né? E além de tudo ter a resiliência, ter também aquela autoestima de você saber lutar, você saber se levantar para poder ir à frente, ir adiante, porque tudo isso é o que vocês vão viver daqui para frente. Daqui para frente é essas grandes mudanças que vai acontecer. Mas calma aí, essas competências, essas habilidades eu adquiro assim de uma hora para outra? Não, você não adquire de uma hora para outra. Você adquire com o tempo, conforme a sua vivência. Mas é importante vocês já saberem o que cada uma significará na vida de vocês e nos projetos de vocês. Então, tudo isso é muito importante, entender o que são essas competências e para o que elas vão servir na vida de vocês. Então, eu preparei aqui um resumo bem bacana, não vai ser uma aula longa, mas apenas para vocês terem em mente, né, novamente, para vocês não esquecerem mesmo. É uma aula para vocês não esquecerem, para que vocês possam aí, nos próximos projetos de vida de vocês, que vocês tiverem na frente de vocês, ou algo que vocês queiram ainda, né? Próximos projetos não, mas o projeto de vida é algo que vai adiante, vai para o resto da vida, mas nesse período de construção desse projeto vai aparecer outras oportunidades. Então é aí que vocês vão aprender a diferenciar, distinguir um caminho, a fazer uma escolha mais assertiva, né, procurar entender os pontos positivos, os pontos negativos de cada um desses caminhos que vocês poderão trilhar, tá certo? Então vamos ler aqui. As competências socioemocionais são necessárias para compreendermos nossas próprias emoções. Essas competências são utilizadas cotidianamente e integram um processo individual de cada pessoa, para que aprenda a se conhecer, conviver, trabalhar e ser. São habilidades que você pode não ter hoje, mas pode aprender a ter prática, praticar e ensinar outras pessoas. Vou falar para vocês. É um processo que você não vai adquirir hoje, mas você vai adquirir conforme a vida de vocês, conforme aí todo o processo que vocês estão vivenciando. Mas quais são essas competências socioemocionais? Quais são elas? Nós temos a autoconfiança, tolerância ao estresse, que é vamos dizer assim, um dos mais utilizados hoje. Você tem que aprender a ter essa tolerância ao estresse, organização, foco, iniciativa, assertividade, entusiasmo, determinação, autoconhecimento, confiança, responsabilidade, respeito, curiosidade. Eu falo para as pessoas, é a curiosidade boa de querer conhecer e não a curiosidade de apenas fuxicar, né? Porque as pessoas confundem, né? Confundem você ser fuxiqueiro, querer essa curiosidade de saber da vida dos outros, mas não a curiosidade boa de você procurar aprender, entender, poxa, como é que funciona isso daqui? Como é que eu desenvolvo isso daqui? Isso é uma curiosidade boa, tá? Tolerância à frustração, principalmente. Hoje nem tudo a gente vai conseguir conquistar nessa vida, nem tudo a gente vai conseguir de primeira. Então a gente tem que aprender a ter essa tolerância à frustração, saber que esse processo foi apenas um degrau de um conhecimento, mas que vai ajudar você no próximo a melhorar alguns pontos específicos, onde eu errei aqui, eu vou consertar, eu poderia ter feito aqui diferente, eu vou fazer assim dessa forma. Então assim, é assim que a gente vai aprendendo, certo?
Empatia, empatia, pessoal, muito importante também. Todas aqui são importantes, mas tem algumas aqui que elas têm algumas peculiaridades, né? A empatia, o que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, ou seja, se você vê que uma pessoa está numa situação ali difícil, né, e você não julgar, não trazer aquele papel de julgamento, mas procurar entender por que está acontecendo isso com essa pessoa, né? Por que essa pessoa está assim? Às vezes a pessoa muda de temperamento assim radicalmente, né? Radicalmente. Ontem estava de um jeito, hoje está de outro e permanece assim desse novo perfil por um tempo. Não querer julgar, mas poxa, o que está acontecendo com essa pessoa? Procurar entender, procurar se colocar no papel dessa pessoa e procurar ter mais empatia, né? Ter mais essa solidariedade com a pessoa, né? Infelizmente hoje as pessoas não têm praticado essa competência, essa habilidade de você ser mais empático com as pessoas, né? É difícil, infelizmente. Hoje os dias estão muito assim, as pessoas estão muito pensando em si próprio, para eu conquistar, para eu conseguir e assim por diante, e não se colocando no lugar do outro, de poder ajudar, de poder ter essa solidariedade com essa pessoa. Continuando aqui, nós temos a felicidade, autoestima, ética, que é muito importante, paciência. Paciência, pessoal, tem que ter paciência em tudo na vida. Nem tudo, como eu falei, é da forma que a gente quer. Então, às vezes a gente tem que ter paciência, tem que ficar no lugarzinho, cabeça no lugar, sabe? Não querer fazer as coisas aí por impulso, porque isso traz coisas ruins, né? Traz literalmente, né? Se você tomar alguma atitude por impulso, depois você pode se arrepender. Às vezes é uma situação que não tem como sair, você tem que permanecer até o final. Posso dar um exemplo para vocês? Empréstimo de banco. Pronto. Fazer um empréstimo no banco é uma coisa assim que na hora, nossa, vem, ajuda, socorre. Mas você já imaginou você fazer, eu vou fazer 20 prestações de R$300 para poder pagar e para poder ficar livre de algumas contas? Pessoal, isso é muita ilusão. Vai te socorrer na hora, vai. Só que você vai ficar preso numa dívida por 20 meses, ou seja, quase 2 anos pagando uma dívida. É muito ruim. É muito ruim mesmo, já fiz isso e agora eu procuro não mais fazer, porque isso acaba com a vida da gente. Autonomia, né? Vocês aprenderem a fazer as coisas por si próprio, não ficar esperando de alguém que venha fazer algo por vocês, que venha fazer o serviço por vocês, não. Vocês têm que ter autonomia, vocês têm que chegar, aprender a fazer a situação, aprender a se levantar e adiante a fazer o que tem que ser feito. E não esperar pelos outros. E por fim aqui a criatividade, que isso é muito importante também nas empresas, eles avaliam muito por isso, a questão da criatividade. Se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que tem essa autonomia, se você é uma pessoa que tem paciência, que tem ética, pessoal, se colocar tudo isso daqui, eles avaliam isso numa empresa, numa entrevista de emprego. Às vezes você fala, por que tanta pergunta? Porque eles estão avaliando vocês através dessas perguntas. Mas é umas perguntas bobas, né? Umas coisas não tem muito nada a ver. Para eles tem muito significado. Então é uma coisa que a gente tem que ficar realmente, ficar atento, aprender, pessoal. Tá? Então vamos continuar aqui rapidinho para a aula não ficar muito longa. Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje é resultado de todas as experiências, conquistas e derrotas que já passei? Olha aí essa pergunta. O que você é hoje é resultado das suas experiências de conquistas e derrotas que você já passou? Às vezes vocês passaram por umas situações tão difíceis aí na vida, né, umas experiências difíceis, e que essa experiência não trouxe um sentimento bom de aprendizado, né? E aí você mudou o seu jeito de ser. E aí, você acha que isso está sendo bom ou que isso está sendo ruim? Então aí você tem que analisar. Independentemente da situação, tudo nessa vida passa, não fica para sempre. A situação que você está vivendo não vai ficar para sempre. Vai depender, claro, sempre de você, 100% de você. Você lutar, você se levantar, você não se acomodar nessa situação. Mas tudo passa. É ter a paciência que o negócio vai passar. Quais competências socioemocionais me ajudam a responder essa questão? E foi essa pergunta que eu fiz para você. Quais são essas competências, né,
socioemocionais que ajudam, né, a responder essa questão que eu passei para vocês. Quem é você hoje? Se é resultado de todas as experiências e conquistas e derrotas que você já passou? Uma perguntinha muito boa. E aí, pessoal, o que vocês pensam? Quais experiências boas e ruins aconteceram nesse último ano em sua vida? Uma reflexão. E aí, quais as experiências boas e ruins que aconteceram na sua vida e que trouxeram essas experiências aí? Quais são? Você tem que analisar aí e ver aí para vocês verem. Para encerrar, né, a última pergunta. Quais caminhos você trilhou para chegar aqui? Do que você abriu mão? Quais opções fez? Faria essas mesmas escolhas novamente? É algo, ó, de se pensar. E aí? Do que você abriu mão? Porque quando você escolhe alguma coisa para trilhar um caminho, você abre mão de alguma coisa, porque você não consegue trazer tudo. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de amizades, porque nem todas as amizades vão chegar com a gente até o final, vão estar com a gente até o último momento da nossa vida. Nem todas vão durar. Mas e aí? Do que você abriu mão? Para poder encerrar, vou contar um caso que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava saindo da escola, estava indo para um outro local que eu faço um trabalho particular. E no meio do semáforo que eu parei o carro, né? Eu olhei pro carro do lado, quem estava era um amigo meu de muitos anos, que fazia muito tempo que eu não via. E aí quando eu fui, né, eu olhei pro lado e dei um grito, ei! Aí ele olhou assustado assim, começou dando risada, falou, não acredito que a gente se encontra numa situação dessa. Aí a gente parou ali perto ali do mercado, eu fui lá, dei um abraço nele, conversei que fazia muito tempo que eu não via. E ele era um amigo, irmão mesmo, né, da gente sair junto, de ir pra igreja, de participar de trabalhos, sabe, nossa, era muito legal. E de repente, no meio de uma situação dessa, a gente se encontra. E sabe do mais legal de tudo isso? Porque assim, passou-se muitos anos. Hoje a minha filha mais velha tem 11 anos, né? Então, mais de 11 anos aí se passaram quando a vida levou a gente para caminhos diferentes. Cada um seguiu o seu caminho, mas uma coisa que a gente não perdeu foi a amizade e o carinho, o respeito que a gente tem pela pessoa. Porque tem pessoas que saem da nossa vida e não voltam mais e quando aparece não traz um sentimento legal, como já encontrei outros que na época eram muito amigos, mas por causa da vida foram caminhos diferentes, mas que hoje essa pessoa ficou muito besta, porque enricou, porque tem uma vida social diferente da nossa, da minha, ele ficou diferente e a amizade já não foi mais a mesma, entendeu? Então esse amigo assim foi algo tão bacana que a gente até falou, vamos combinar agora, a gente poder se encontrar com as nossas famílias, porque ele é casado, ele tem filhos, eu também tenho. Então agora a gente tem que combinar de se encontrar e conversar, colocar o papo em dia, né? Porque faz muito tempo. Então é assim que acontece na vida da gente, né? Tem amizades que não vão durar com a gente, não vão permanecer com a gente lado a lado até um certo período, mas quando a gente se encontra novamente, o carinho, o respeito, a admiração continua. E isso que é importante. Então, se algumas pessoas se afastarem da vida de vocês, não queira se magoar, não queira questionar, mas aceite, porque às vezes é a vida que está encarregando de levar, porque tem um caminho diferente para essa pessoa e para você tem outro. E você agora precisa trilhar esse novo caminho. Tá certo, pessoal? Então vamos encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de resumo, né, que é sobre as competências, que vocês possam analisar mais esse conteúdo, procurar absorver mais para que vocês possam levar como experiência aí para a vida de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no chat, pode me chamar no WhatsApp, que estarei à disposição em ajudá-los. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.